Tá aí, esse homem foi preso, em flagrante inclusive, suspeito de matar o enteado. Nós estamos falando de um bebezinho de apenas 1 ano. O crime aconteceu em Ribeirão das Neves. A mãe da criança chegou a ser ouvida, mas foi liberada. Ela teria deixado o filho com um companheiro para que ela pudesse ir trabalhar, quando ela simplesmente recebeu uma ligação dele dizendo: ó, o bebê caiu e se machucou. A mãe, dela, desesperada, ligou para a avó e disse: corre lá que alguma coisa aconteceu com a criança. Infelizmente, tarde demais, a criança foi levada ao IML, o médico legista suspeitou dos machucados encontrados no corpo do bebê e aí acionou a polícia. A reportagem é do Gabriel Rodrigues. A criança morava nesta casa, aqui no bairro Rosa Neves, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, junto com a avó, a mãe e o padrasto. A história toda só foi descoberta depois que o corpo do Pietro, que tinha apenas 1 ano, estava prestes a completar 2 anos no próximo dia 9 de março, quando o corpo dele chegou ao Instituto Médico Legal e o médico legista que foi realizar a autópsia percebeu que a criança tinha marcas de violência espalhadas pelo corpo e ainda tinha bastante sangue dentro da cabeça, mostrando que ele teria sofrido um ferimento muito grave. E agora o que a polícia quer saber é o que teria acontecido dentro desse imóvel para que essa criança chegasse a esse ponto. De acordo com um boletim de ocorrência, por volta das 6h30 da tarde, a mãe do Pietro, ela teria deixado a casa para ir trabalhar e o menino teria ficado apenas com o padrasto, já que a avó também tinha saído. Pouco tempo depois que a mãe saiu para trabalhar, o padrasto teria ligado para ela dizendo que o Pietro teria caído dentro de casa. A mãe, preocupada com o que pudesse acontecer, ligou para a avó, falou assim: olha, pede para a avó ir ajudar. E assim que a avó chegou aqui, encontrou a criança em um estado bastante debilitado e ela levou essa criança para uma unidade hospitalar aqui da região. Só que o Pietro não resistiu a esses ferimentos e aí o corpo foi encaminhado para o IML. Lá, depois que o médico legista acabou percebendo aí todos esses ferimentos pelo corpo, ele chamou pela Polícia Civil. Imediatamente as equipes já foram até o local. Lá estavam o padrasto, a avó, a mãe e até o pai biológico da criança. Quando a polícia começou a ouvir o relato desse médico legista, aí a história foi mudando de configuração, porque é um relato extremamente forte no qual esse médico conta e explica em detalhes como cada um desses ferimentos podem ter sido causados e garante para a polícia que aquilo não teria sido uma simples queda, que aquela criança teria sofrido uma violência muito grave durante um certo tempo. E por isso que a polícia quer saber o que teria acontecido aqui dentro da casa, nesse intervalo de tempo em que o padrasto ficou sozinho com a criança. Quando os policiais chegaram lá e perceberam tudo isso, ouviram esse relato, eles decidiram conduzir todo mundo para a delegacia. A avó e a mãe, elas acabaram sendo ouvidas e liberadas, mas o padrasto, esse homem de 22 anos, ele foi preso em flagrante, porque a polícia imaginou que ele teria ficado sozinho com a criança, então a possibilidade de esses ferimentos terem sido provocados por ele é muito grande e também porque durante o depoimento ele acabou entrando em contradição em alguns detalhes sobre a criança ter caído, sobre a criança ter engasgado. Inicialmente a gente chegou a pensar que talvez a avó e a mãe da criança pudessem ser presas também junto com ele, mas por elas terem sido soltas, a gente imagina que a polícia tenha acreditado que as duas tenham apenas repassado essas informações dadas pelo padrasto da criança. Então, portanto, elas não teriam uma responsabilidade, elas não estariam dentro da casa no momento em que tudo aconteceu. Na rua, ninguém quis comentar o caso, mas vizinhos alegaram que gritos vindos da casa seriam constantes. O pai biológico de Pietro não suportou. Tão abalado quanto ele chegou aqui, ele também estava no IML quando recebeu a notícia da morte do filho. Os familiares estão todos aqui em volta tentando dar um pouco de conforto para ele, mas o Gustavo fez questão de falar com a gente. O que você queria falar, Gustavo? Ô, meu senhor, só que eu queria falar que ele deixou, não. Eu tinha treta com a mãe dele, realmente. Entendeu? Mas por que ele pegou, fez isso com o meu menino? Mano, eu amava o meu menino. Foi a primeira vez que fizeram alguma coisa com ele ou já tinha acontecido algum tipo de agressão antes? Tinha. Meu menino, a última vez que eu peguei o meu menino tava com arranhado no olho. Meu menino tava com arranhado no olho, entendeu? Toda hora que eu pegava, via o meu menino, tinha uma machucado. E esse moço que agora tá preso aí, o padrasto da criança, vocês já conheciam ele? Tinha muito tempo que ele tava com a mãe? Senhor, não tinha nem um ano que tava com ela, entendeu? Eu fiquei 6 anos, lutei
pra pegar ela do meu lado, entendeu? Lutei. Cheguei até a pedir pra pegar e ficar do meu lado. Era comum ele ficar sozinho com seu filho? Meu senhor, eu ficava sabendo da boca dos outros que ele ia trabalhar. Ele não sabia. O senhor é avô da criança, né? Sim, deixa eu explicar. Toda vez ele ia para pegar o menino, ela nunca deixava pegar o menino. Por quê? Porque ela estava coitando o erro da menina. Foi por isso que vocês não deixaram nem ela participar do velório. Ué, como é que tem? Se não é só como nós não, entendeu? A gente tem uma coisa errada. Tem mais gente aqui querendo Ela falar. só deixava o meu menino ver o filho dele só quando ele pegava e mandava as coisas. Eu ainda também avisei ela, se fazer alguma coisa com o meu Pietro, eu falei com ela. A gente foi lá na porta da casa dela, né? E os vizinhos estavam falando pra gente, mesmo sem gravar a entrevista, que eram como ouvir gritos lá de dentro. Era uma família tumultuada, uma casa tumultuada? Não, morava, a mãe dela tinha a casa dela, mas os irmãos dela pra lá, mas o padrasto dela, né? Tinha alugado a casa pra ela e o namorado dela tá morando junto, que ela mesmo falava comigo, que eu perguntava. Aí ela falava, neguinha, ela tinha falado comigo que esse rapaz e ela trabalhavam junto, que a mãe dela que tomava conta do Pietro. Ela nunca falou comigo que tinha deixado ele sozinho. Eu tava no ML, entendeu? Eu tava lá no ML. Perguntei a própria irmã dela, ô Zé, como é que tava cuidando do meu menino? Cuidava super bem. Eu peguei e falei com eles, como, mano, cuidar do meu menino bem? Agora, onde que o meu menino tá? Entendeu, meu senhor? Eu amava o meu menino. Ela sabia que era meu sonho ter o meu menino. Para a polícia, eles falaram que a criança caiu. E assim, o relato do médico legista lá do IML foi bastante forte, falando sobre os ferimentos do Pietro. Obviamente, por respeito a vocês, a eles, a gente não pode mostrar nada, mas eu queria que vocês me contassem, ele realmente estava bastante machucado? Ele tá machucado, meu bebê. Você espera que aconteça o que agora, Gustavo? Porque a vida do Pietro não vai voltar. Eu quero só a justiça do meu menino, mano. Eu quero só a justiça do meu menino.